Enfim, vamos falar um pouco aí sobre o que está acontecendo no Chile. E a primeira coisa que eu vou falar é o seguinte: eu não compactuo com esse discurso da esquerda de dizer que o que está acontecendo lá representa a morte do neoliberalismo, o fracasso do neoliberalismo, a tragédia. Por quê? Porque esse é um discurso que, além de ser um tanto sensacionalista, eu vou explicar daqui a pouco, ele é um pouco tiro no pé, porque o Chile é o país mais desenvolvido da América Latina e já vem adotando políticas liberais desde a época do Pinochet ali. Então, eu não estou falando que é por conta das políticas liberais que o Chile se tornou um país desenvolvido, pelo menos assim, na América Latina o mais desenvolvido. Eu estou dizendo que, eu estou apenas descrevendo o fato. Já vem adotando políticas liberais há muito tempo e é o país mais desenvolvido da América Latina. Não apenas a nível de riqueza, não estou falando de PIB per capita apenas, estou falando de DH, é o maior da América Latina, estou falando de PISA, é o melhor PISA da América Latina. Para quem não sabe, o PISA mede desempenho em educação. Chile só não está bem no coeficiente de Gini, que mede desigualdade. Mas os demais países ali vizinhos também não estão numa situação melhor. Estão numa situação assim, parecida com a do Chile. O Brasil, por exemplo, é mais desigual do que o Chile. Os outros países, Argentina e tal, Uruguai, não estão tão diferentes do Chile. Então o Chile é sim o país mais desenvolvido da América Latina. Então esse é um discurso meio tiro no pé. Porque assim, o povo está revoltado no Chile, né? E o Brasil? O Chile é a tragédia uma tragédia social, uma tragédia econômica. E o Brasil? E por que existe um certo grau de sensacionalismo nisso aí também? Pelo seguinte, principalmente nós brasileiros sabemos, por conta do que aconteceu em 2013, que onda de protestos não necessariamente reflete com elevado grau de precisão a realidade econômica e social de um país. Sabemos disso. Basta você notar que tivemos um protesto de grande proporção no Brasil em 2013, quando não estávamos em crise ainda, e não estamos tendo protesto agora. E quando eu falo agora, é de 2015 para cá. Por que o povo não está na rua hoje no Brasil, mas estava em 2013? Sendo que hoje a situação é muito pior. Algo a se pensar, né? Então, essa coisa de dizer que o fato de ter 1 milhão de pessoas nas ruas do Chile, o que é muito relevante, mas o fato de dizer que isso necessariamente quer dizer que o sistema econômico lá faliu, isso é um tanto sensacionalista, porque onda de protestos é um fenômeno motivado por diversas variáveis. O que aconteceu no Brasil em 2013? O que aconteceu foi um processo extremamente difuso, que começou com o pessoal protestando em relação ao aumento da passagem de ônibus. Começou uma coisa menor e foi crescendo, agregando pessoas que foram para as ruas protestar contra qualquer coisa. Sim, foi isso que aconteceu. Quem viveu o processo, que acompanhou, sabe. O pessoal estava indo para as ruas protestar contra qualquer coisa. Os repórteres chegavam para entrevistar o povo assim, o povo falava: não, você está protestando pelo quê? Não, contra a corrupção. O pessoal falava qualquer coisa. Então foi um processo muito difuso. É tanto que em pouco tempo as contradições começaram a surgir. Começou a ter briga interna, né, dentre os manifestantes. O pessoal queria expulsar os partidos políticos de dentro do protesto. Começou a se tornar um protesto fragmentado e tal, e se tornou uma coisa assim, sem sentido. Então essa onda de protestos no Chile não necessariamente quer dizer que o sistema faliu, que agora eles vão ter que rever toda a lógica econômica do país. Não. Agora é evidente, óbvio, que 1 milhão de pessoas nas ruas é extremamente representativo, tendo em vista o tamanho total da população do Chile. É uma quantidade absurda de pessoas do ponto de vista proporcional. Está acontecendo algo histórico no Chile, sem dúvida. E isso enfraquece o discurso liberal? É claro que enfraquece. Só o liberal mais fanático, mais maluco não vai enxergar isso. E por quê? Porque uma das coisas que fazem parte do discurso liberal é o privilégio aos aspectos econômicos da sociedade. Não vem dizer que não é, porque é. Sempre quando você está discutindo com o liberal, ele vem ressaltar aspectos econômicos. Não, você está falando isso aí, mas o PIB do país está crescendo nos últimos anos, o PIB per capita também está crescendo, a produtividade da indústria vem crescendo, o país está reduzindo a pobreza e tal. A galera sempre ressalta bastante os aspectos econômicos para dizer, meio que dizendo o seguinte: se a economia está bem, o resto é detalhe. Não vem dizer que liberal não pensa assim não, porque pensa assim. Só que o que está acontecendo no Chile? O país não está em crise econômica, a economia vem crescendo nos últimos anos, não a taxas elevadíssimas e tal, mas está crescendo nos últimos anos, e o povo está revoltado nas ruas. E aí? Onde está seu Deus agora, senhor liberal? Porque o povo, mais de 1 milhão nas ruas, tendo em vista a população do Chile, é uma coisa gigantesca. O povo está revoltado. E a economia não está em crise. Onde está o seu Deus agora de achar
que os aspectos econômicos são muito mais relevantes do que outros aspectos como desigualdade social, por exemplo. Onde está o seu Deus agora? O Chile é um país extremamente desigual e as pessoas estão incomodadas com isso. As pessoas se importam, elas estão revoltadas com isso. E ponto final. Não apenas com isso, claro, mas também. Então pouco importa como você acha que deveria ser. Eu acho que as pessoas não deveriam se importar com desigualdade, deveriam se importar apenas com pobreza. Esse é o discurso liberal. Pouco importa. Isso é absolutamente irrelevante. O que importa é que no mundo real, no mundo concreto, as pessoas se incomodam com desigualdade. E isso tem reflexos. Eu fiz um vídeo para falar aqui de um estudo que foi feito, né, um estudo econométrico, que foi feito aqui no Brasil, mostrando que existe relação entre desigualdade e crime contra o patrimônio. As pessoas se incomodam com desigualdade e isso tem reflexos na sociedade. Ponto final. E nesse momento, qual é o discurso dos liberais? O que é que eles estão falando por aí? Eles estão basicamente fazendo ginástica mental, dizendo que Chile está passando por isso é porque não é liberal o suficiente, tá ligado? Os liberais sempre vão vencer, entre aspas, os debates, porque eles têm uma carta coringa maravilhosa no bolso, que é o seguinte: quando eles estão falando de um país que é mais desenvolvido e adotou um modelo mais liberal, né? Aí eles falam, tá vendo aí, adotou o liberalismo, é um país mais desenvolvido, cresceu a economia, tá melhor do que a gente, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando acontece um problema num país desse, eles falam o seguinte: não é porque não é liberal o suficiente, tá ligado? Tem Estado também. E como todos os países do mundo têm Estado na economia, eles vão ter sempre essa carta coringa no bolso deles. Só quem cai nesse tipo de discurso liberal é os tolinhos da internet. A questão é o seguinte: o povo chileno está revoltado com o sistema de previdência do país já há alguns anos, não é de agora, não é com esse protesto agora. Se você pesquisar, você vai ver que já desde 2016, 2017, 2015, mais ou menos, que o povo vem revoltado com o sistema de previdência que é baseado na capitalização, que do ponto de vista econômico é altamente eficiente, não vai gerar rombo, não vai gerar déficit nunca. Como é que vai gerar déficit num sistema em que a pessoa recebe no futuro aquilo que ela poupou? Não. É altamente sustentável esse regime de previdência do Chile, claro, mas do ponto de vista social é um fracasso. A maior prova disso é que o país não está passando por uma crise econômica e o povo está revoltado com o sistema de previdência. Ponto final. Do ponto de vista social, é um fracasso. Só resta agora aos liberais admitirem que erraram. Não dói, não dói, sabe? Gente, eu errei. Outra coisa importante a se dizer é o seguinte: eu falei aqui que o Chile é um país altamente desigual e tal, isso é medido pelo coeficiente de Gini. Só que o coeficiente de Gini ele mede apenas desigualdade de renda, né? A diferença dos mais ricos para os mais pobres e tal. O coeficiente de Gini ele não capta a questão do custo de vida. E o aspecto do custo de vida ele impacta na percepção da desigualdade, que é uma outra coisa importante também. Por quê? Quando as camadas mais pobres do país, mesmo tendo uma renda melhorzinha em comparação com outros países vizinhos e tal, mas quando essa camada mais pobre se depara com um custo de vida muito elevado, isso piora a percepção da desigualdade. E se você observar, o Chile é um país com alto custo de vida. Santiago tem o segundo maior custo de vida da América Latina, né? A cidade com o segundo maior custo de vida só perde para Montevidéu. Isso faz com que a percepção da desigualdade social piore num país que já tem um coeficiente de Gini elevado. Então, o povo chileno está revoltado com várias coisas, está indo protestar em relação a vários aspectos, e com certeza esse é um fato que enfraquece o discurso liberal, porque bate de frente com o discurso de que desigualdade não importa, importa sim, e que o sistema de previdência de capitalização é lindo e maravilhoso, não é. E também aquele outro aspecto que eu falei também, de privilegiar demais as variáveis econômicas em detrimento de variáveis sociais, como se o lado do bem-estar social fosse apenas um reflexo do crescimento econômico. Chile está aí para mostrar que não é assim. Enfim, isso é tudo. Compartilha esse vídeo principalmente com os liberalzão aí, sobretudo aqueles formados na internet, tipo assim, 99%, né? Enfim, inscreva-se no canal, clica no sino para receber as notificações.